Olá, neste vídeo iremos demonstrar como fazer para que compreender, na verdade, o conceito do PDV trabalhar com o recurso de comando e mesa. Por quê? Atualmente possuímos o sistema PDV e nele já mostramos em vídeos anteriores que é possível de fazer venda com SAT, com cupom fiscal, para finalizar a venda, aquela situação onde o cliente vem, pede um item, passa o item no caixa, informa ele o valor, ele informa como irá pagar, se é dinheiro ou cartão, e termina. Mas vamos mostrar também que no PDV ele é possível de fazer o armazenamento de valores em comandas, ou seja, situação muito utilizada para segmento de bar, restaurante, padaria, pizzaria ou qualquer outro estabelecimento que venha a utilizar aquele sistema de comanda. O que seria o sistema de comanda se for colocar o conceito, né, desvinculando um pouco do sistema da KCMS. Sistema de comando é aquela situação onde o cliente entra até o estabelecimento, ele recebe uma comanda, onde dentro dessa comanda ele vai solicitando os itens, seja para um garçom, seja para o próprio caixa, seja no balcão, e esses itens vão sendo adicionados na comanda. Ele não paga ainda, mas os itens vão sendo adicionados na comanda. Quando no final, quando ele resolve ir embora, finalizar, essa comanda ela é fechada, ou seja, o caixa pede a comanda para ele, coloca a comanda no sistema do PDV e assim carrega todos os itens, totalizando um total. Ele paga e vai embora e a comanda ficou disponível para outra pessoa. Então vamos mostrar como trabalhar no sistema do caixa para que tenha esse recurso disponível para poder estar utilizando no sistema. Vamos clicar aqui. Ok. Para que serve o recurso de comanda barra mesa do PDV? O recurso é utilizado para segmentos que utilizarão comandas ou mesas, para que assim clientes do estabelecimento fiquem adicionando itens às comandas para que depois eles possam pagar ou fechar a mesma no caixa. Ou seja, é como eu expliquei anteriormente. É, a ideia desse vídeo é entender a diferença de como é o meu caixa trabalhando com comanda e como é o meu caixa trabalhando sem comanda. Por que que eu devo colocar comanda no meu estabelecimento? Comanda, quando estamos dizendo comanda, não necessariamente que tenha de ter a comanda, o cartão físico da comanda, aquele plástico de comanda, não. Muitas vezes tem clientes que usam papel, pegam um bloquinho de notas e utilizam aquilo com comando, onde ele vai anotando, depois ele passa no sistema, enfim. Existem N maneiras de poder estar utilizando, é só a palavra comanda barra mesa mesmo. Qual é o cenário? O cliente vai solicitando os itens, onde o mesmo é lançado no sistema, seja pelo PDV, que é o sistema do caixa, não, o sistema ponto de venda. Pode ser lançado também pelo Mobcom. O que seria o Mobcom? O Mobcom é o nosso garçom eletrônico, que é aquele sistema onde o garçom carrega com si um celular, onde no celular ele vai fazendo os lançamentos e já vai adicionando as comandas do sistema. Muito prático para que o garçom não tenha que ficar anotando, para depois de anotar ter que passar para o sistema. É como se a anotação do garçom já fosse direto para o sistema, muito utilizado. Ou o touch, que é aquele recurso onde o operador tem um aparelho onde ele vai teclando com o dedo mesmo, vai com a mão fazendo os lançamentos. Esse é mais para fast food ou estabelecimentos que precisam de lançamentos muito rápido para não fazer geração de fila. Ou seja, no touch, ao invés da pessoa ir com o mouse, ela vai com o dedo clicando nas opções dos produtos que vai adicionando na mesa para facilitar e agilizar o atendimento. Para quando o cliente for embora, é fechada a mesa dele, carregando assim tudo que ele consumiu. Então, comanda, bem dizer, vamos dizer assim, que é um recurso onde os itens ficam armazenados. O cliente não vai haver uma situação onde eu quero chegar na frente do caixa e falar, me vê uma coca e eu vou ir embora. Nesse caso, não se utiliza esse recurso de comanda, porque não é uma situação onde eu vou ficar consumindo aquele produto, fico no estabelecimento e depois vou pagar. É uma situação onde eu vou comprar e já vou pagar, que é aquela situação de venda direta, que é o que mostramos em outros vídeos que temos do PDV aqui. Comando é mais situação onde quero ficar sentado, consumindo os produtos para depois, no final, eu fazer o pagamento. Como inserir itens na comanda barra mesa? Porque tem cliente que usa comanda, tem cliente que utiliza o conceito de mesa. É possível de que seja feita inserção de itens pelos seguintes aplicativos, ou seja, qual
qual hardware e aplicativo da KCMS que permite fazer lançamento nessas comandas. Microterminal muito utilizado quando imagine uma situação de uma conveniência, onde a pessoa que lança é a pessoa que, por exemplo, serve o salgado para o cliente. E ele tem salgado, ele tem um outro balcão de frios, tem um outro balcão de outra coisa, e assim vai indo. Cada balcão desses tiver um microterminal, conforme a pessoa já serve, ela já faz o lançamento no microterminal. Porque o microterminal vai pedir qual é a comanda. Aí digita comanda número 3, por exemplo, ou mesa número 3. Qual é o item? Item 10, que é a coxinha. E dá um enter. Nesse momento a coxinha já está armazenada na comanda do cliente. Então o microterminal é utilizado nesse tipo de situação. Ou situação também muito em self-service, que é aquela situação onde a pessoa pesa-se o prato. Ela coloca o prato na balança. Pelo microterminal é possível de colocar o número da comanda. Depois do número da comanda, já digita o produto. Por exemplo, o produto 15, que é o self-service, que é R$10. Ele já faz o peso de quanto que pesou o prato do cliente naquele momento, vezes o preço do quilo, e já joga self-service R$17, por exemplo. E assim, o microterminal é mais utilizado nesse tipo de cenário, mas pode ser utilizado para outros cenários também. Também temos o garçom eletrônico, que é o que falamos anteriormente, que é aquele recurso onde o garçom tem um sistema em um celular. Ele faz os lançamentos lá, conforme ele vai lançando, já vai imprimindo na impressora da cozinha, vai imprimindo na impressora do bar, por exemplo. E também por ali ele consegue fazer a emissão da conta para o cliente. Não é o cupom fiscal, não é o fechamento. Mas quando o cliente na mesa pede, vê quanto ficou a minha conta, o garçom consegue imprimir esse papel pelo próprio aparelho. Então é um aparelho que o benefício que ele traz é muito grande, porque imagina a situação onde o garçom não tem isso. Ele teria um papelzinho, um caderninho que ele carrega na mão dele e vai anotando na caneta. Depois ele entrega esse papel pro balcão lá onde fica o caixa e o caixa vai ter que relançar tudo aquilo. Então eu estou fazendo 2 trabalhos. Se cada pedido desse vai demorar 15 segundos a mais para fazer esses lançamentos por pedido, então imaginei 15 a mais, 10 pedidos já dá 150 segundos. Então é um tempo muito grande que ganha o estabelecimento e o cliente acaba percebendo, ele acaba sentindo essa diferença no tempo de atendimento e na melhora que o atendimento vai ter. Então é interessante nesse tipo de situação e ele também faz inserção de itens. O Monitor Touch, que é aquela situação similar, por exemplo, ao McDonald's, né, que tem um touch, onde vai apenas com o dedo fazendo os lançamentos, indicado para quando não se quer ter fila, né, para fazer esses lançamentos. E PDV, que é o sistema do caixa, ou seja, o próprio sistema do caixa é possível também de inserir itens dentro de uma comanda. Então, esses são os terminais do sistema da KCMS que é possível de inserir item na comanda. Ok? Qual a diferença de vender com comanda e vender sem comanda? Qual é o processo de venda sem a comanda, né? O cliente pede o item para o caixa ou leva o item até o caixa. Como que seria pedir o item no caixa? Às vezes tem chiclete que ele não consegue pegar, ele tem que pedir para o caixa, me vê 2 Trident. Aí o caixa vai lá e já passa os 2 Trident para ele. Tem situação que é o contrário. Eu vou até a gôndola de um mercado, eu pego o chiclete e eu mesmo passo no caixa. São 2 situações similares, mas que vão ter o mesmo final. Porque daí o caixa pega o item e começa a passar os itens no cupom fiscal. Ou seja, na hora que o caixa passou o primeiro item que ele perguntou CPF para o cliente, naquele momento o sistema pensa, iniciou-se um cupom. Independente se ele vai remover aquele item, faz de conta que ele passou um chiclete, o cliente quer cancelar aquele item, quer passar outro. O caixa consegue cancelar, mas naquele momento se iniciou um cupom fiscal. Passou o primeiro item e iniciou. Vai ter que terminar ele ou cancelar o cupom, caso deseje desistir. Depois que iniciou, que passa os itens, após passar o primeiro item, começa o cupom fiscal. Caixa insere a forma de pagamento, ou seja, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, por exemplo. Deu R$ 79,23. O caixa olha para o cliente e informa. R$ 79,23. O cliente fala, vou pagar no cartão. O caixa vai lá, digita a forma de pagamento cartão.
O cupom é impresso, destaca o cupom, entrega para o cliente, se tiver algum troco, entrega algum troco e termina. Então, esse é o processo que estamos mais familiarizados, principalmente com mercado ou com restaurante também, mas aqui restaurante é a situação que eu não quero sentar. Eu quero apenas comprar um produto e ir embora. Então essa é o processo de venda sem comando, ou seja, chamamos esse processo inteiro de venda direta. É a situação onde me entrega, passo, imprimo o cupom, finalizo, espero o próximo e assim vai indo, ok? O processo de venda com comanda é um pouco diferente, porque o cliente pede o item, ou seja, para fazer a inserção na comanda, não é a situação onde eu vou pegar o item, é mais a situação onde eu peço, seja para um garçom, seja para um vendedor, seja para um operador de caixa. Eu peço o item e esses caixas, garçom, enfim, atendente, lançam o item na comanda. Ou seja, ele pega, digita os códigos dos itens no terminal que ele está fazendo, seja o microterminal, seja PDV, o que for, e esse item vai armazenando na comanda. Armazena, se armazena, se armazena. Aí ele vai pedindo mais coisas. Ele vai pedir, vamos supor, ele pediu um salgado, daqui a pouco ele pediu um café, daqui a pouco ele pediu um lanche. E isso vai sendo totalizado na comanda. Por enquanto não está debitando nada do cliente, está apenas somando, formando a ele um pedido, na verdade. Depois, quando ele quer ir embora, vai ser fechada essa comanda. Quando fecha a comanda, quando o caixa, porque só o caixa consegue fechar uma comanda, quando ele pressiona a tecla de fechar a comanda, já é carregado os itens daquela comanda que ele digitou. Então carrega-se a coxinha, o café, o lanche, e nesse momento a comanda meio que se transforma em um cupom fiscal. Então quer dizer, quando estou fazendo comanda, não é um cupom. Comanda é um processo, cupom fiscal é outro. Uma comanda consegue transformar em um cupom fiscal. Pego tudo que ele consumiu e gera um cupom. Um cupom não tem como transformar em comanda. Então, quer dizer, o cupom é sempre o último processo. Comanda é quando o cliente vai pedindo, vou lançando e vai ficando guardado. Depois eu falo, me traz esses produtos que estão guardados e transforme ele em cupom fiscal para o cliente que quer ir embora. Então, nesse momento, quando eu aperto para fechar a comanda, inicia-se o cupom fiscal carregando os itens da comanda. Aí ele entra naquele fluxo de venda direta. Ele vai inserir a forma de pagamento, vai falar, deu 83,22. Quanto que vai ser? No dinheiro, no cartão? Aí o cliente informa, o operador de caixa destaca isso no sistema. É impresso o cupom, ele tira, devolve se tiver algum troco e finaliza a venda e aguarda para ver se vai ter mais pessoas para fechar a comanda ou para o caixa fazer lançamento de item na comanda. Enfim, processos similares. Então, esse vídeo foi mais para demonstrar o conceito de comanda, que agora vão ter mais vídeos destacando como fazer alguns processos de comanda, primeiramente no PDV, depois teremos também no celular, no microterminal, enfim. Mas vamos mostrar aqui como que fazemos isso no PDV. Caso tenha alguma dúvida, para outros vídeos de outras aulas em como operar o sistema, melhorar principalmente a questão da gestão, o canal mais indicado inicialmente é o YouTube KCMS/users treinamento software. Para encontrar ele com mais facilidade, ao invés de digitar esse endereço, acesse o Google e digite a seguinte informação: digite KCMS YouTube. O primeiro link já é o link de treinamentos. É só clicar aqui e ele vai iniciar o canal mostrando os vídeos que temos, por exemplo, em como fazer a abertura do caixa, sair do sistema do caixa, como cadastrar produto, tributação, algumas dicas como gerar os arquivos para enviar para o escritório, enfim, bastante vídeo para auxiliar aí em processos rotineiros, né? Que são os processos que os clientes têm que fazer, processos operacionais. Caso esse vídeo não seja o suficiente, esses vídeos, temos também no kcms.com.br/wiki, que são processos que conseguimos encontrar em PDF, processos escritos. Deixa eu só fazer a liberação da internet aqui.
Então, se acessar o Google e digitar KCMS Wiki, ele também vai apresentar o Wiki KCMS, que aqui também é um portal que estamos a todo momento colocando alguns processos em PDF, alguns vídeos também, informações. Por exemplo, se clicarmos aqui em, vamos ver, SGM, ele vai mostrar aqui alguns processos, só que não em vídeo. Como que altera preço, alteração de preço, por exemplo. Ele vai mostrar aqui em telas como que faz alteração de preço, enviar lote, detalhes do tipo. Então, muito interessante estar navegando entre esses canais. E por último também temos o nosso blog, que está tendo uma crescente bem bacana, que é onde estamos colocando dicas em como você consegue reduzir inadimplência na empresa, como você consegue saber a melhor maneira de precificar o seu preço, ou seja, hoje vou abrir meu estabelecimento, como que eu devo ter margem, qual deve ser minha margem, enfim, sobre nota fiscal eletrônica. Então são dicas que colocamos no varejo no geral para auxiliar no planejamento, gestão e estratégia aí para as empresas. Ok? Então, sobre esse vídeo seria isso. Até a próxima.